Graças a Deus, estava com saudade de pregar, de falar com vocês, de falar para vocês, em nome de Deus, na unção do Espírito Santo. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago capítulo 3. Epístola de Tiago capítulo 3. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia aí, me ouça. Bom, você sabe que nós temos trabalhado em termos de mensagens, estudos, ensino, de maneira generalizada, sobre o tema da maturidade. No fim do ano passado, nós entendemos que essa era a direção de Deus para nós, para este ano, e que deveríamos, a partir do púlpito, tratar com os irmãos sobre o tema da maturidade, desenvolvendo a maturidade da igreja e estimulando o crescimento espiritual saudável. E você sabe, há muitas virtudes que são expressões da maturidade, e eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre uma delas, muito necessária, e eu arrisco dizer também urgente, especialmente para esse tempo que nós estamos vivendo, que é a sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria. Então quero conversar com você hoje sobre sabedoria como uma expressão da maturidade que o Espírito de Deus quer operar em nós, em especial para esses dias, porque precisamos muito de sabedoria para viver os nossos dias, tomando as melhores decisões, fazendo as melhores escolhas, percorrendo os melhores caminhos, sobretudo discernindo a vontade de Deus para nós e a abraçando e nos comprometendo com ela. Amém? Eu preciso de muita sabedoria nesses dias, e eu sei que você também. Então vamos ver juntos o que a palavra de Deus tem a nos mostrar e nos ensinar sobre a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que é uma expressão da maturidade. Tiago capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Se você chegou lá, diga amém. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Diga aleluia. Essa é a palavra de Deus sobre a qual nós vamos meditar nessa manhã. Primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto, que nos ensina sobre a sabedoria, que é um fruto da maturidade, é que, segundo o texto que nós lemos, existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, nas palavras do apóstolo Tiago. De acordo com o texto, a sabedoria terrena tem por motivação a inveja e a ambição egoísta. Veja, nós lemos aqui no versículo 14: contudo, se vocês abrigam no coração inveja e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então, há dois tipos de sabedoria, através das quais as pessoas vivem suas vidas, tomam suas decisões, fazem suas escolhas e vivem, sobretudo, e é nesse contexto que nós vamos trabalhar, os seus relacionamentos interpessoais, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Agora veja, inveja e ambição egoísta, que caracterizam a sabedoria terrena, da qual o Tiago está falando aqui, tem como fim
a nós mesmos, né? O fim da sabedoria terrena sou eu. Por quê? Porque inveja e ambição egoísta são dois sentimentos cujo fim somos nós mesmos. Porque quando nós sentimos inveja, e todos nós já sentimos inveja pelo menos uma vez na vida, sim ou não? Hã? Quando nós sentimos inveja, nós percebemos que a grama do vizinho é mais verde. Não é assim que funciona? É assim que a inveja funciona? Que o que ele tem é melhor do que o que nós temos. Quando nós sentimos inveja, nós não pensamos em saber o que o vizinho fez para ter uma grama tão bonita. Nós não pensamos em aprender o que nós ainda não sabemos sobre cultivar grama. Nós queremos a grama que ele tem no nosso quintal. O fim da inveja somos nós mesmos. Não é assim? Não é a primeira coisa que a gente pensa. Poxa, o que ele fez para ter o que ele tem? O que ele fez para ser quem ele é? O que ele fez para chegar onde ele chegou? Essa não é a primeira coisa que a gente pensa. Quando a inveja nos ataca o coração e guia o nosso olhar, o que nós pensamos é: eu quero também, eu quero ser também, eu quero ter também, eu quero chegar lá também. E aí essa sabedoria motivada pela inveja, ela vai sempre tentar descobrir como nós podemos ter vantagem, como nós podemos nos beneficiar, como nós podemos ter o que nós queremos. E de igual modo, quando nós sentimos ambição egoísta, de novo, inveja e ambição egoísta, como um fruto da sabedoria terrena, são dois sentimentos que apontam sempre para nós mesmos. Quando nós sentimos ambição egoísta, nós queremos mais só para nós, para que os outros vejam como nós temos tanto que chega a sobrar, para que os outros vejam como o que nós temos é bom, para que os outros vejam como o que nós temos é melhor do que o que eles têm. Essa é a motivação e o fim mesmo da inveja e da ambição egoísta. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração contra a inveja e a ambição egoísta. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração na sabedoria que vem do alto e não nos deixarmos guiar pela sabedoria terrena, porque ela não glorifica a Deus. E não glorifica a Deus porque não nos leva em direção à sua vontade. E se ela não nos leva em direção à sua vontade, nós não podemos provar em vida toda a bênção do Senhor dispensada a nós, pela fé que temos em Cristo Jesus e pela operação do Espírito Santo em nós. Então nós precisamos mesmo guardar o nosso coração, irmão. Devemos nos lembrar sempre do que disse o sábio rei Salomão em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida, ou do coração nós extraímos todo o recurso que precisamos para viver uma boa vida. E de igual modo também do nosso coração se extrai todo o recurso que pode prejudicar a nossa vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração contra a inveja, contra a ambição egoísta, porque são sentimentos que não glorificam a Deus, são sentimentos que apontam sempre para nós e não expressam a sabedoria que vem do alto, expressam uma sabedoria terrena. E todos que são guiados pela sabedoria terrena, cedo ou tarde acabarão mal. Então precisamos mesmo guardar o nosso coração. A sabedoria terrena, nas palavras de Tiago, ou seja, a sabedoria proveniente de um coração que não está sendo convertido por Jesus. Porque, veja, irmãos, um coração que está sendo convertido por Jesus, num coração que está sendo convertido por Jesus, não há espaço para inveja. Num coração que está sendo convertido por Jesus, não há espaço para ambição egoísta. Você concorda comigo? Num coração que está sendo convertido por Jesus, só há espaço para o amor de Deus. O amor de Deus, que é a fonte de todas as outras virtudes morais que glorificam a Deus também. Do amor vem o desejo de partilhar, do amor vem o desejo de abençoar o outro, do amor vem o desejo de ser cortês, do amor vem o desejo de ser amável, obviamente, do amor vem o desejo de que a glória de Deus resplandeça na nossa vida. Então a sabedoria que provém de um coração que não está sendo convertido por Jesus, segundo o mesmo texto que nós lemos, ela não é espiritual. E olha, Tiago chega a dizer que essa sabedoria, ela é demoníaca. Que terrível isso, né, irmão?
como muitas vezes nós, como filhos de Deus, abrimos espaço no nosso coração para inveja, para ambição egoísta e para outros tipos de sentimentos que não glorificam a Deus. Isso nos leva a entender as coisas e as pessoas à nossa volta a partir de uma sabedoria terrena, que Tiago também chama de demoníaca. Infelizmente, muitos de nós, involuntariamente, ao descuidarmos do nosso coração, como eu vinha dizendo, e não desenvolvermos a nossa santificação no Senhor, acabamos sendo dirigidos por esse tipo de sabedoria. E este é o motivo porque muitos problemas e aflições nos assolam nessa vida, irmão. Tenha certeza disso. Obviamente não todos, mas muitos dos problemas e das aflições que nos assolam nessa vida são fruto ou um resultado de sermos guiados por uma sabedoria terrena, por uma sabedoria que não glorifica a Deus. E nós vamos descobrir aqui que sabedoria é essa que glorifica a Deus e para onde ela deve nos levar. Mas nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos mesmo guardar o nosso coração no Senhor. Por quê? Porque há também a sabedoria que vem do alto, como disse Tiago, a sabedoria espiritual, que glorifica a Deus, que inspira as pessoas à nossa volta. E é exatamente nessa sabedoria que nós devemos colocar toda a nossa atenção, toda a nossa atenção. Eu tenho certeza que sabedoria é uma virtude que todos nós desejamos, sim ou não? Você deseja ser uma pessoa mais sábia, ser uma pessoa mais instruída no Senhor, ser uma pessoa mais capaz de entender a vontade de Deus e dirigir a sua vida por ela? Todos nós desejamos mais sabedoria. Então nós devemos colocar nela toda a nossa atenção. Por quê? Porque se para a sabedoria terrena o fim sou eu, para a sabedoria que vem do alto, o fim é sempre o outro. Amém? Que Deus seja glorificado pelo amor que se manifesta no outro, para o outro, em favor do outro. Amém, irmão? Estamos conversando aqui sobre a sabedoria que é um fruto da maturidade espiritual. E a maturidade espiritual entende a necessidade de ser para o outro uma expressão de Jesus. E ser para o outro uma expressão de Jesus significa, muitas vezes, aliás, significa sempre desejar primeiro o outro, desejar que o outro seja abençoado primeiro, que o outro tenha primeiro, que o outro veja Jesus, perceba Jesus primeiro, que o outro também tenha o que nós temos, que o outro também tenha a partilha do que Deus tem nos dado. Amém, irmão? Esse é um movimento natural da maturidade espiritual. A maturidade espiritual vai nos fazendo cada vez mais humildes e vai nos levando a desejar cada vez mais que os outros tenham e desfrutem aquilo que Deus tem nos dado. Então o fim da sabedoria terrena sou eu, mas o fim da sabedoria que vem do alto é o outro. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos essa dinâmica, esse movimento, irmão, os nossos relacionamentos interpessoais, eles são abençoados de tal maneira que nós passamos a viver em paz uns com os outros e de maneira que nós passamos a viver refletindo a luz de Jesus e demonstrando a glória de Deus por um modo de viver que é inspirado por essa sabedoria. A sabedoria que vem do alto, ela pensa em como nós podemos ser melhor para o outro, em como nós podemos alinhar as nossas atitudes aos valores fundamentais do reino de Deus, como a nossa vida pode ser para a glória de Deus, a partir de relacionamentos saudáveis, frutíferos. Se nós pensarmos em termos de relacionamentos interpessoais mesmo, sabe, muitas das crises que nós vivemos, muitos dos relacionamentos rompidos que nós temos na vida hoje, se devem a escolhas e decisões que tomamos com base na sabedoria terrena. Sim ou não? Simples assim. Então, relacionamentos saudáveis, frutíferos, que glorificam a Deus e que abençoam o outro, são um fruto da maturidade que nos leva à sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto para andar nela, desenvolver a nossa inteligência espiritual. Só os que nasceram de novo
podem ter, porque possuem o Espírito Santo, a mente de Cristo. Você nasceu de novo? Amém? Você está em Cristo, você tem o Espírito Santo. Então você pode desenvolver a sua inteligência espiritual, você pode desenvolver a sabedoria que vem do alto, pela fé nas Escrituras, pela ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, o mesmo apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios, diz que a mente de Cristo é o Espírito Santo, porque Ele quem conhece as coisas de Deus, e Ele quem nos revela as coisas de Deus. Bom, você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a mente de Cristo, ou seja, a capacidade, o potencial de discernir as coisas de Deus, está dentro de você, habita em você? Você já parou para pensar como isso é glorioso? Você já parou para pensar como isso nos coloca numa condição de... E veja, entenda, não no sentido pejorativo, se é que pode haver um sentido pejorativo para essa colocação nesse contexto, mas você já pensou que isso nos coloca numa posição de muita vantagem nessa vida, irmão? Nós temos a mente de Cristo em nós, o Espírito de Cristo que nos habita é quem nos revela as coisas de Deus, é quem processa em nós essa sabedoria espiritual, essa inteligência espiritual, que nos leva à maturidade, a um crescimento espiritual saudável, a relacionamentos saudáveis, a escolhas bem feitas, a decisões bem feitas, a uma vida vitoriosa, a uma vida gloriosa. E veja, não me refiro aqui a uma vida com a ausência de dificuldades, de aflições, não, pelo contrário. Uma vida de vitória sobre as aflições, sobre as adversidades, porque essa é a vida de fé. A vida de fé não é uma vida de facilidades, a vida de fé é uma vida de possibilidades, amém? Porque se creres, diz a palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Então a fé é sobre possibilidades e não sobre facilidades. Então você já pensou que ter a mente de Cristo, que ter a revelação de Cristo pelo poder do Espírito Santo em nós, nos coloca numa posição de muita vantagem nessa vida, irmão? Nós precisamos nos beneficiar disso. Nós precisamos aproveitar isso. Porque foi o próprio Deus quem fez isso por nós, para que vivêssemos uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa, uma vida avante. Amém, irmãos? Aleluia. Esse texto que nós lemos aqui na Epístola de Tiago nos dá uma série de características da sabedoria que vem do alto. E aqui é que eu quero meditar mesmo com você sobre esse tema. Uma série de características da inteligência espiritual. Para quê? Para que nós tenhamos um alvo a mirar. Para que nós tenhamos um padrão a seguir. Para quê? Para sermos qualificados nas nossas atitudes, para um estilo de vida que glorifique a Deus. Sabe, irmãos, como tão perto está a volta do Senhor Jesus, nós precisamos empenhar o nosso esforço, os nossos recursos, a nossa fé, na tentativa de viver uma vida que glorifique a Deus. Amém, irmãos? Os tempos são difíceis hoje, e ficarão ainda mais difíceis amanhã, e quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais difícil será viver nesse mundo. Nós precisamos mesmo de sabedoria, e precisamos da sabedoria que vem da maturidade, a sabedoria que vem do alto, para viver uma vida que glorifique a Deus, para que Deus seja visto em nós, pelo nosso modo de vida. Amém, irmão? Para que quando as pessoas nos vejam, elas vejam refletida em nós a imagem de Cristo, as virtudes morais de Cristo, o caráter de Cristo, o amor de Cristo, para que em olhando para nós e observando a nossa vida, as pessoas que nos olham e nos observam, se vejam diante de um ponto de inflexão. Poxa, eu não posso mais viver a minha vida depois, eu não posso mais viver a minha vida do mesmo jeito que eu tenho vivido depois que eu conheci fulano, depois que eu conheci Beltrano, porque há algo nele que me faz, há algo nele que me põe em contato com a minha insuficiência sem Deus, há algo nele que me faz olhar para os céus e perceber que há um Deus, e que esse Deus me quer. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Um estilo de vida atraente à glória de Deus, atraente à glória de Cristo Jesus, atraente à comunhão do Espírito.
Precisamos mesmo empenhar o nosso esforço, a nossa fé, os nossos recursos, na tentativa de viver uma vida para a glória de Deus, irmãos. Amém? Amém? Estamos rodeados de dor, estamos rodeados de aflições, estamos rodeados de perdas, estamos, especialmente nesse tempo, rodeados de deficiências, rodeados de carências, rodeados até mesmo de pessoas, estamos rodeados de pessoas que, por causa desse tempo difícil que estamos vivendo, esperam de nós algo que só nós podemos dar a elas. Esperam de nós algo que só nós podemos dar a elas. O amor de Cristo que nos habita no Espírito Santo, manifestado de muitas formas. Aliás, esse é um tempo, talvez o melhor tempo que estejamos vivendo em muitos anos. O melhor tempo para se manifestar o amor de Deus, não é? Não só através do que falamos, mas especialmente através de como vivemos, de como partilhamos, de como dividimos, de como abençoamos. Isso só a maturidade faz, irmão. Só a maturidade faz. O crente imaturo espiritualmente, ele ainda está olhando muito para si mesmo. O crente maturo espiritualmente ainda está olhando muito para a sua própria vida, para os seus próprios anseios, para os seus próprios desejos. E veja, sempre haverá espaço na nossa mente e coração para esses desejos, para esses anseios, para essa expectativa. Isso é bom, isso é legítimo. Nós devemos mesmo pensar em como podemos projetar a nossa vida, em como podemos ter mais conforto para nós, para a nossa família. Isso é bom, isso é legítimo, isso é de Deus. Mas o crente maturo só pensa nisso. Ao passo que o crente maduro espiritualmente, ele começa a dirigir o seu olhar também, não só para aquilo que diz respeito a ele, mas o que diz respeito ao mundo em que ele vive, as pessoas que passam pela sua vida, as pessoas que de alguma forma esperam dele, ou até mesmo dependem dele. Aí esse olhar dirigido para o outro começa a perceber um campo enorme para a manifestação do amor de Deus, e começa a pensar, ora, se é um campo enorme para a manifestação do amor de Deus, o amor de Deus está em mim, eu não posso viver a minha vida para mim mesmo apenas. Então a sabedoria, a maturidade vai revelando essa sabedoria, e por ela nós vamos dirigindo a nossa vida de modo a que Deus seja glorificado. Então veja, a primeira característica nós lemos aqui em Tiago capítulo 3, versículo 17. A primeira característica da sabedoria que vem do alto é a pureza. Diga comigo, pureza. Ele diz, olha, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. A sabedoria que vem do alto é pura. E a pureza é transparente. Amém? Pureza é transparência. Não se pode ver na pureza nenhum tipo de sujeira. Por isso, para andar na sabedoria que vem do alto, nós devemos nos abster de todo tipo de impureza. Você quer abrir espaço na sua vida para a sabedoria que vem do alto, você precisa eliminar da sua vida todo tipo de impureza. Impureza ou impurezas que caracterizam aquilo que é contrário à vontade de Deus. Pensamentos impuros, um linguajar impuro, uma atitude impura. Você quer abrir espaço para a sabedoria que vem do alto na sua vida? A partir de hoje você precisa conservar um estilo de vida de pureza. E assim nós estaremos guardando um bom testemunho da obra de Cristo em nós. E os nossos relacionamentos serão sempre abençoados por Deus. Pureza. A sabedoria que vem do alto, ela exige de nós pureza. Amém, irmãos? Nós precisamos ser aperfeiçoados pela santificação que é operada em nós pelo Espírito Santo, de modo que não haja espaço na nossa mente, no nosso coração, para nenhum tipo de pensamento impuro, nenhum tipo de sentimento impuro, a saber, pensamentos e sentimentos que não glorificam a Deus por se mostrarem contrários à sua vontade, que nos é revelada nas Escrituras. Precisamos ser puros, precisamos ser santos. Está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Essa é a expectativa de Deus para nós. O apóstolo Paulo disse, essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação.
E aí ele começa a dizer que nos abstenhamos da impureza sexual, e vai falando uma série de tipos, e vai elencando uma série de tipos de impurezas das quais nós devemos nos abster. Veja, nós não vencemos o pecado só pela nossa própria vontade, nós sabemos disso. Precisamos contar com a graça de Deus, precisamos contar com o poder do Espírito Santo operando em nós, essa pureza que nós desejamos, mas nós precisamos desejá-la. Amém? Precisamos desejá-la. E desejar ser puros, ser santos para o Senhor, muitas vezes requererá de nós combate. Sabe, é um livro muito popular da Joyce Meyer, chamado Campo de Batalha da Mente. E nesse livro espetacular, ela fala sobre como todo tipo de pecado, como todo tipo de impureza, como todo tipo de dor e aflições que refletem o que é contrário à vontade de Deus, começam a ser processadas antes de tudo na mente. Então nós vamos precisar combater muitas vezes contra pensamentos impuros, vamos precisar combater muitas vezes contra sentimentos impuros, contra desejos impuros. Sabe, combater mesmo, irmão, quando nós percebemos certos tipos de pensamentos, sentimentos, desejos batendo a porta da nossa mente e coração, nós precisamos parar tudo o que estamos fazendo por 1 minuto, 2 e dizer: não, a minha mente é santa para o Senhor, eu tenho a mente de Cristo, eu não aceito, eu me desfaço agora desse tipo de pensamento. E você, sabe, deve combater e orar: Espírito Santo, toma a minha mente, Espírito Santo, toma o meu coração, Espírito Santo, toma os meus desejos, as minhas vontades, faça-os puros para Ti. Você entende o que eu quero dizer, irmão? O problema de muitos de nós, muitas vezes, é que damos espaço demais para esse tipo de pensamento, damos espaço demais para esse tipo de sentimento, para esse tipo de desejo. Sabe, alguns de nós chegam até mesmo a flertar com esse tipo de pensamento, desejo, sentimento, muitas vezes. Irmão, isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem mesmo. O próprio Tiago diz, na sua epístola, aliás, uma das minhas epístolas preferidas de todo o Novo Testamento, o próprio Tiago diz que todo homem é seduzido pelo pecado, todo homem é seduzido pelo seu mau desejo, que uma vez sendo processado e sendo concebido, gera o pecado produz morte. Então tudo começa aqui, na mente, no coração. Então você precisa combater, irmãos. Você precisa combater com as Escrituras, combater com a oração, combater com a adoração, contra toda forma de impureza que quer ocupar a sua mente, quer ocupar o seu coração, quer ocupar os seus desejos, suas intenções, para que você abra espaço na sua vida para a sabedoria que vem do alto. Amém? Amém, irmão? Combata pela sua santidade, combata pela sua pureza. Eu sei que é mesmo muitas vezes difícil no mundo em que a gente está vivendo, mas é possível, sempre será possível, porque se creres tudo, é possível que crer. Amém? A segunda característica que Tiago elenca, da sabedoria que vem do alto, é que ela é pacífica. Aí no versículo 17, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica. Jesus disse que o reino dos céus é dos pacificadores. Porém, nós precisamos saber que há 2 tipos de pacificadores. Há 2 tipos de pacificadores: os que mantêm a paz e os que fazem a paz. Presta atenção. Há 2 tipos de pacificadores: os que mantêm a paz e os que fazem a paz. Os que mantêm a paz, muitas vezes são movidos por medo. Muitas vezes são movidos por medo de perder os amigos, por medo de perder posição, por medo de perder a aceitação no grupo. E para isso ele passa a mão na cabeça, para isso ele passa pano, bota por debaixo do tapete, ignora o que não é correto, e diante de Deus isso não é bom. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Não mexe nisso não, deixa isso do jeito que está. Sabe, se mexer nisso vai dar ruim, não mexe não. Vamos manter a paz, vamos manter as coisas como elas estão, do jeito que elas estão, porque, sabe, se mexer nisso, esse não é o pacificador que Deus espera que sejamos. O pacificador que Deus espera que sejamos não é aquele movido por medo, qualquer que seja o tipo do medo. O pacificador que Deus espera que sejamos, e o pacifismo operado pela sabedoria que vem do alto, que é um fruto da maturidade, ela é pacífica, mais pacífica, do tipo que faz a paz, e não do tipo que mantém a paz.
E são estes os herdeiros do reino de Deus, como Jesus disse em Mateus capítulo 5. Aqueles que são movidos por coragem e por senso de justiça. Amém, irmão? A paz que é produzida pela coragem que vem da fé e pelo senso de justiça que glorifica a Deus. Estes não se conformam com as coisas como elas estão, mas procuram meios, aqui que está a chave, presta atenção. Mas procuram meios de, em amor, estabelecer a paz de Cristo por meio da verdade. Vocês entenderam isso, irmão? Muito importante que vocês entendam isso. Para abrir espaço no nosso coração, para a sabedoria que vem do alto, nós precisamos combater pela pureza, pela santidade. E também precisamos nos tornar pacificadores do tipo que faz a paz. Pacificadores do tipo que faz a paz, com a coragem que vem da fé, senso de justiça e em amor se posicionam pela verdade. Amém? Aí a gente pode pensar o seguinte: muitas vezes fazer a paz vai no primeiro momento nos colocar em situações de conflito. Ah, mas como assim, Daniel? Não é para manter, não é, a gente está falando de paz, não é para as coisas, né, ficarem sossegadas, tranquilas. As coisas ficam sossegadas e tranquilas se nós pelo medo de defendermos a justiça e a verdade em amor, não nos posicionamos. Sim, aí as coisas ficam do jeito que estão. Mas se nós queremos ser pacificadores que glorificam a Deus, se queremos ser pacificadores que andam na sabedoria do alto, nós precisamos muitas vezes encarar conflitos com o fim de, em amor, promover a paz pela verdade. Amém? Eu não estou falando aqui de brigar por qualquer coisa, eu não estou falando aqui de querer empurrar as suas ideias, suas opiniões por goela abaixo dos outros, eu não estou falando aqui de você ficar criando tumulto toda hora com as pessoas, porque você acha que está defendendo a verdade. Não estou falando disso. Estou falando de em amor, defender a verdade e o que é correto diante de Deus, mesmo que isso num primeiro momento nos coloque em situação de conflito. Amém? Um exemplo, talvez um dos melhores exemplos para isso é mesmo as dinâmicas conjugais, as dinâmicas matrimoniais de um casal. Às vezes, o casal, quando vive crises, se em amor quer resolver as crises, precisa do conflito. Sim ou não? Precisa do embate, precisa do que as pessoas chamam de DR, precisam discutir a relação, precisam colocar as coisas no lugar. E aí às vezes sai uma farpa daqui, vai uma farpa daqui, vem uma farpa de lá. Às vezes um diz uma coisa que não devia ter dito, o outro diz uma coisa de um jeito que o outro não gosta de ouvir. Mas em amor, para a glória de Deus, eles vão se acertando e se encaixam. E aí quando eles se acertam e se encaixam, vem o quê? Vem a paz. Não é, irmão? Não é assim? Vem a paz. Então, muitas vezes para fazer a paz, nós vamos ter de lidar com algum tipo de conflito. Mas são esses pacificadores que herdam o reino, são esses pacificadores que glorificam a Deus. Amém, irmão? Não devemos jamais ser lembrados como os crentes covardes que nunca fizeram nada pela verdade. Os crentes covardes que nunca fizeram nada pela justiça, os crentes covardes que nunca fizeram nada pelo que é correto, porque daria muito trabalho, porque mexeria com as coisas. E precisamos nos esforçar para viver uma vida de modo que sejamos lembrados como os crentes corajosos que agiram pela fé em favor da justiça e da verdade e que em amor promoveram a paz para a glória de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Terceira característica da sabedoria que vem do alto é que ela é amável. Tiago diz, olha, a sabedoria antes de tudo, que vem do alto antes de tudo é pura, depois pacífica, compreensiva. Algumas versões da Bíblia trazem a palavra amável. Eu prefiro essas versões da Bíblia que trazem a palavra amável. Não é a NVI, a NVI traz a palavra compreensiva. Mas a palavra aí é amável. Alguém tem outra versão da Bíblia em que está escrito a palavra amável? Não? Está todo mundo com a NVI? Que bom. Quem está com Bíblia aí? Ah, legal. Amável. A sabedoria que vem do alto, ela é amável.
Presta atenção, irmão, presta atenção. Uma pessoa amável é alguém fácil de ser amado. Amém? Isso é o que significa a palavra amável. Amável é alguém ou algo fácil de ser amado. Alguém acessível, alguém solícito, alguém sorridente, alguém atencioso. Esse alguém é alguém amável. Amém, irmãos? Presta atenção comigo aqui, ó. Vamos acompanhar a trilha que Tiago propõe para nós. Vamos seguindo a trilha que Tiago propõe para nós. Se nós queremos abrir caminho na nossa vida para a sabedoria que vem do alto, nós precisamos, antes de tudo, batalhar pela nossa pureza, pela santidade ao Senhor. Precisamos também ser pacificadores. Precisamos viver dispostos a promover a paz, fazer a paz. Mas também precisamos ser pessoas amáveis. Precisamos ser pessoas fáceis de ser amadas. Precisamos ser pessoas acessíveis, solícitas, sorridentes, atenciosas. Não podemos perder de vista que para a sabedoria que vem do alto, ao contrário da sabedoria terrena, o fim é sempre o outro, aquele em quem Jesus ama e quer revelar este amor através de nós. Amém, irmão? Nós precisamos pensar sempre que as pessoas que passam pela nossa vida são pessoas a quem Deus quer revelar o seu amor através de nós. Você já parou para pensar que muitas pessoas que convivem com você no seu trabalho, na sua faculdade, no curso que você faz, na sua vizinhança, vem de um background familiar terrível, vem de famílias quebradas? Você já parou para pensar que as pessoas muito perto de você nunca se sentiram amadas, nunca se sentiram benquistas, nunca foram encorajadas a nada na vida? Você já parou para pensar que pessoas muito perto de você são sozinhas, não tem parentes por perto, não tem amigos, são pessoas muito tímidas e aí não conseguem fazer amizade com facilidade? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar nisso? Melhor ainda, você já parou para observar isso, irmão? A sabedoria que vem do alto é amável. E amável é alguém atencioso, amável é alguém cuidadoso, amável é alguém que presta atenção. Presta atenção para perceber as necessidades e as demandas do outro. Então nós precisamos sempre pensar, sempre pensar que as pessoas que convivem conosco são pessoas a quem Deus quer manifestar o seu amor através de nós. Amém, irmãos? Então devemos buscar ser amáveis, devemos buscar ser acessíveis, atenciosos, devemos buscar ser generosos, devemos buscar ser cuidadosos com as pessoas à nossa volta e olhar e perceber. Sabe, eu não estou falando de você viver a sua vida fuxicando a vida dos outros para saber do que eles precisam, não, irmão, mas, sabe, viva com atenção, viva os seus dias com cuidado, observe com atenção, com cuidado. Pessoas muito perto de você talvez tenham sofrido ou estejam sofrendo graves danos provocados por essa pandemia e você nem sabe. Talvez pessoas tenham perdido parentes, talvez pessoas tenham perdido emprego, talvez pessoas precisam de uma conta de luz paga, de uma cesta básica, coisas simples, pequenas que você pode fazer para ajudá-las e abençoá-las. E às vezes porque nos falta esse cuidado, nos falta essa atenção, essas coisas passam batidas por nós e nós perdemos a oportunidade de manifestar o amor de Cristo, nós perdemos a oportunidade de brilhar a luz de Cristo nas trevas das vidas de muitas pessoas, em especial dessas à nossa volta, perto de nós. E aí revelamos o quê? Revelamos que não estamos vivendo na sabedoria do alto, mas na sabedoria terrena, que pensa para si, que vive para si, que olha para si, que deseja para si apenas. Mas como eu disse, Cristo está voltando e tanto quanto se aproxima a volta de Cristo, nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus. Então precisamos andar na sabedoria que vem do alto, precisamos buscar esse fruto da maturidade que Deus quer operar em nós pelo poder do Espírito Santo, amém, irmãos? Uma vez eu ouvi isso e isso nunca mais saiu de mim. O amor é como um músculo. O amor é como um músculo. Quanto mais você exercita, maior ele fica. Amém? O amor e a fé são como músculo. Se você treina, se você exercita esse músculo, ele vai aumentar. Então quer dizer que você está dizendo que o amor é treinável? Sim, o amor é treinável. Se você por alguma razão percebe que você é essa pessoa que vive a sua vida aí para você, que não se importa muito ou que não percebe muito, não é nem por maldade, irmão, você está entendendo? Nem por maldade, sou eu sou assim. Você pode treinar o amor. Você pode fazer isso. Todos os dias comece os seus dias orando e pedindo: Espírito Santo, me ponha diante de pessoas, me ponha em circunstâncias e situações
em que seja inevitável que eu ame. E aí quando você estiver com essas pessoas, nessas circunstâncias, você vai lembrar da sua oração. E quando você lembrar da sua oração, você vai ser movido pelo Espírito Santo na sabedoria que vem do alto. Então você vai ser amável. Amém? Basta um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, e você pode ser alguém mais amável. Amém, irmão? Andar na sabedoria do alto requer de nós uma atitude amável. Uma atitude amável. Você pode não ter muito para dar, você pode não estar sobrando para você dar muitas coisas para os outros, mas você sempre vai poder dar a sua atenção. Você sempre vai poder dar a sua atenção. Lá na minha rua, volta e meia passa esses caras pedindo para tirar o capim do meio-fio, e a gente sempre dá um trocado e tudo. E aí ontem eu estava sem espécie nenhuma, estava indo no Hortifruti ali comprar um negócio no cartão de débito, e o rapaz estava lá pedindo. Eu falei assim: caramba, cara, estou sem espécie nenhuma aqui para te abençoar. Eu até te abençoaria, eu até nem precisaria tirar essa grama daqui, mas eu não tenho agora. Mas passa aqui amanhã, depois, passa aqui essa semana. Vou nem mexer nessa grama aqui para você tirar essa grama daí para mim. Passa aqui essa semana. Sabe, atenção, atenção. Às vezes um pedinte, às vezes alguém, às vezes, sabe, alguém que só quer falar de sua necessidade, vem e você já, não. Ou então, sabe, já está sempre evitando. Quando nós somos motivados pelo amor, irmãos, o medo se vai. Amém? O que esse cara vai fazer? Será que quer me roubar? Será que isso? Será que aquilo outro? Claro, a gente precisa ter atenção nessa vida, né? A gente precisa ter atenção no Brasil, precisa ter atenção no Rio de Janeiro. Eu não estou falando de você viver como um bobo, não, mas sabe, quando a gente é motivado pelo amor, irmãos, o medo se vai. O medo se vai. E aí, quando o medo se vai e nós agimos por amor, cara, você não sabe, mas você pode estar diante de alguém cuja vida será transformada para sempre por causa da sua atenção. Amém? Por causa da sua atenção. Então nós precisamos exercitar o músculo do amor. Precisamos ser amáveis. Amém? A quarta característica que Tiago fala da sabedoria que vem do alto é compreensão. Eu falei que a NVI substituiu a palavra amável, mas não substituiu não. Está escrito amável. Eu é que não li a palavra amável, então me perdoe. Está aqui, amável. E agora sim, compreensiva. Tá certo? Eu dei mole aqui na minha leitura. Então, amável e agora é compreensiva. A sabedoria que vem do alto é compreensiva. Nós queremos abrir espaço na nossa vida para a sabedoria que vem do alto, precisamos ser compreensivos. Andar na sabedoria que vem do alto é esforçar-se para alcançar as motivações do outro. Entender por que as pessoas fazem o que fazem. Você entende, irmão? Tentar entender por que as pessoas fazem o que fazem. Calçar os sapatos do outro. A gente não tem esse hábito. Em geral, nós somos sempre muito rápidos em julgar, em condenar as ações das pessoas, sem, entretanto, buscar compreender os motivos que elas carregam. E sabe, irmãos, os motivos podem ser legítimos ou não. Mas é importante que você saiba, para que você não cometa um julgamento equivocado. Amém? Para que você não cometa um julgamento equivocado, para que você não condene alguém injustamente. Eu me lembro da história que uma vez o pastor Tiago Brunet contou, um vídeo que viralizou na internet, de um atendimento num café, e a garçonete que trouxe o café estava muito mal-humorada, muito irritada, e jogou o café assim e tudo. Naquele primeiro momento, né, você fica... A mim, irmão, não sei você, mas a mim uma coisa que me tira do sério é pagar por um serviço e o profissional que presta serviço, prestar um serviço com má vontade, né? Se o serviço vai ser mal feito, tudo bem, assim, você pode ter dado o azar de ter escolhido um profissional ruim, mas quando o profissional vem com má vontade, você está pagando, irmão, isso me tira do sério. E aí ele estava contando que ele, né, ficou assim nervoso, mas o Espírito Santo falou com ele: vai lá e busca saber o motivo, por que
por que ela está fazendo isso. Aí ele foi lá, olha só como é que a sabedoria que vem do alto age, irmão. Aí ele foi lá, falou assim, puxa vida, queria te agradecer. Leu o nome da menina, né? Fulana, queria te agradecer. E ela já tomou um susto, né? Queria te agradecer por você estar aqui hoje, né? Era no aeroporto. Você está aqui hoje, veio cedo trabalhar. Você está vendo as pessoas para lá e para cá com mala viajando. De repente você está cheio de vontade de viajar, não pode. Te agradecer porque você está aqui fazendo seu trabalho, servindo. E aí disse que a pessoa começou a chorar. E aí ele descobriu lá, conversando com ela, um motivo legítimo porque ela estava agindo daquele jeito. Você já pensou se ele é movido pela sabedoria terrena, que quer para si, que quer ser bem entendido, que quer está pagando pelo negócio? Você já pensou se ele vai lá e termina de estragar o dia da menina? Nós somos o povo do amor, gente. Vocês estão entendendo isso? Nós somos o povo do amor, nós devemos ser o povo da sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E aí ele pôde orar pela menina, pôde abençoá-la. Então nós precisamos ser compreensivos, de novo, irmão, de novo. Sabe, a sabedoria também nos faz espertos, no bom sentido, no sentido de que nós não nos tornamos pessoas bobas, por assim dizer, mas nós precisamos também ser mais compreensivos, sabe? Então antes de você exercer um julgamento sobre alguém, antes de você condenar alguém, antes de você, sabe, se irritar e tentar fazer justiça com as próprias mãos, se acalme. Pergunte-se, ou melhor, pergunte para a pessoa, ou tente encontrar com a pessoa o motivo porque ela está fazendo o que ela está fazendo. Você não sabe se, eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Você não sabe se é alguém, se é uma mulher que está apanhando do marido em casa todo dia. Você não sabe se é um cara que está com 3 filhos em casa e está sem dinheiro, sem pagar as contas. Você não sabe o que está motivando as pessoas a agirem de certa maneira. Então você precisa ter cuidado, você precisa ter calma, você precisa ser, sabe? Porque um dia pode ser você. E certamente você gostaria que fossem compreensivos com você, sim ou não? Eu gostaria que as pessoas fossem compreensivas comigo. Eu gosto quando as pessoas são compreensivas comigo. Me sinto amado. Todos nós nos sentimos amados. Então nós devemos dar às pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber delas. Porque esta é a lei de ouro dos relacionamentos. Esta é a regra de ouro dos relacionamentos, segundo nos ensina a Bíblia em Mateus 7,12. Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-o vós a eles primeiro. Então você quer ser bem tratado, trate bem. Você quer ser amado, ame. Você quer que as pessoas sejam compreensivas com você, seja compreensivo com as pessoas. Você quer que as pessoas não te condenem, não te julguem? Não julgue, não condene as pessoas. Desde que a palavra faça isso. O próprio Jesus disse em João 8, olha, eu não julgo ninguém. É a palavra que julga. Amém, irmão? Deixa a palavra julgar. Seja compreensivo. Sabe, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, pode ser mais profundo do que parece, e geralmente é. Seja paciente para captar os motivos que levam as pessoas a agirem como elas agem. Estejam sempre prontos para amá-las acima de suas opiniões e atitudes. Amém, irmão? Ame as pessoas. Ame as pessoas, apesar das suas opiniões e atitudes. Em geral as pessoas são boas. O que elas fazem aqui muitas vezes é ruim, mas, sabe, nós precisamos ter essa perspectiva. Precisamos ter esse olhar. Precisamos olhar por essas lentes. A quinta característica é a misericórdia. Tiago fala que a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. A misericórdia nega o castigo merecido quando necessário. Isso é misericórdia. A misericórdia de Deus por nós em Cristo Jesus foi o castigo merecido que Ele não nos deu. Éramos nós que deveríamos pagar pelo preço do nosso pecado naquela cruz. Éramos nós que deveríamos pagar a culpa do pecado que pesava sobre nós, mas Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Ele nos livrou do castigo que era nosso. Foi exatamente o que Jesus fez por nós e é o que nós devemos fazer uns pelos outros. Uma atitude misericordiosa demonstra às pessoas o caráter de Jesus, que não nos deu o que nós merecíamos, mas nos deu graça, o favor que nós não merecíamos. Amém, irmão? Certamente, quando somos certamente a misericórdia sempre será mais lembrada que a falta de misericórdia. A falta de misericórdia é uma coisa que marca. Você espera misericórdia, você espera, não, mas não tem misericórdia para você. Te marca. Mas, irmão, a misericórdia, ela marca muito mais. Porque as pessoas não dizem, o não a gente já tem, né? De modo geral, a gente já espera meio que as coisas, né, de um certo jeito, assim. Quando a gente sabe que elas devem vir num revés, a gente já fica meio esperando. Mas quando as pessoas agem com misericórdia, irmão, essa é uma marca que nunca mais se apaga.
Você vai lembrar assim: caramba, eu pisei na bola, caramba, eu devia pagar por isso, eu devia sofrer essa consequência, eu devia... Pô, mas esse cara veio e agiu com misericórdia. É ou não é? Quando você pisa na bola, irmão, você já está esperando a consequência disso. Então, quando você pisa na bola, está esperando a consequência e vem misericórdia. Então, nós precisamos ser misericordiosos, porque essa é a sabedoria que vem do alto. Amém, irmão? Vem numa sequência, né? Ser amável, ser compreensível e ser misericordioso. Você é amável, exercita o amor. E olha com cuidado para as pessoas. Você é compreensivo, porque você é amável, você também se torna compreensivo. E a compreensão, ela te leva a agir com misericórdia. A sexta característica, Tiago diz aqui, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, é imparcial. Imparcial. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Isso fala de justiça. A Bíblia nos ensina que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Devemos ser sempre justos em toda a nossa maneira de viver e de tratar uns com os outros. Dois pesos e duas medidas é uma coisa chata, né, irmão? Quando a gente vê injustiça assim, né? Quando a balança pesa de modo injusto. É uma coisa chata de ver. Eu não gosto de forma alguma. Devemos ordenar o que está fora de ordem na nossa vida, a fim de sermos justos e não fazer concessões convenientes naquilo em que somos fracos para com a verdade. Ande em justiça, irmãos, ande em justiça. Não faça concessões com o pecado, não faça concessões com aquilo que você sabe que é uma fraqueza sua. Sabe, não queira ficar encontrando desculpas, não queira ficar dando justificativas. Eu sempre digo que para todo pecado sempre haverá uma boa desculpa, mas nunca uma justificativa. Porque nós temos o livro, nós temos o padrão, nós temos o modelo. Nós já sabemos que é contrário à vontade de Deus. Então não há justificativa. Haverão desculpas sempre, mas nós devemos nos esforçar por andar em justiça. Nós devemos nos esforçar em andar de modo justo, para sermos imparciais com os outros. Devemos viver de modo imparcial, primeiro conosco mesmo. Amém? A sétima e última característica é a sinceridade. Tiago diz, olha, ela é cheia de bons frutos, imparcial e sincera. Não sei se você já ouviu falar, mas a origem da palavra sincera vem do latim sincera, que quer dizer literalmente sem cera. O que acontece é que antigamente vendedores de vasos de barro, quando queriam maquiar alguma rachadura nos utensílios para enganar os clientes, eles usavam cera para tapar essas rachaduras. E esta era uma forma de enganar os compradores que acreditavam estarem levando vasos perfeitos para casa. Mas uma esbarrada, o vaso se quebrava. Ué, mas como pode? É porque estava com cera, né? Mas não é assim que nós devemos viver. Nós que fomos chamados para viver na luz de Jesus, em verdade, em santidade, em amor. Ao invés de tamparmos as rachaduras, presta atenção, irmão. Ao invés de tamparmos as rachaduras do nosso vaso com cera, ao invés de tentarmos nos enganar a nós mesmos e aos outros com quem que conosco convivem, nós devemos descer à casa do oleiro para ser quebrados e refeitos por Ele para a glória do Seu nome. Está rachado o vaso, irmão? Não fica tentando tapar a rachadura com cera, não. Fica tentando mostrar para os outros que você é o que você não é. Não fica tentando fazer parecer para os outros que uma coisa é outra coisa. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o vaso está rachado, irmão, vá à casa do oleiro e deixe que o oleiro quebre o vaso para fazê-lo de novo para a sua glória. Vá à presença de Deus e diga: Senhor, há esse problema na minha vida, eu preciso resolvê-lo. Senhor, há esse problema na minha vida, eu não quero mais conviver com ele. Senhor, essa fraqueza na minha vida precisa ser superada. Eu preciso do teu poder agindo na minha vida. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Você entende, irmão? Ficar dando desculpa, né? Ficar maquiando, né? Ficar fingindo, não. Vá à casa do oleiro, deixe que ele quebre o seu vaso e faça-o novamente. Amém, irmão? Amém? Então, para fechar, o que fazer para absorver a sabedoria que vem do alto? Aí mesmo em Tiago, capítulo 1, veja só o versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria,
Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a põem em prática, são semelhantes a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Escute, de acordo com o texto que nós lemos, e de acordo com essa passagem aqui que nós lemos agora, Tiago 1:5 e do 22 ao 25, para receber e absorver a sabedoria que vem do alto, é preciso, primeiro, pedir. Pedir. Comece a orar todos os dias. Senhor, faça de mim um homem mais sábio, uma mulher mais sábia. Senhor, dá-me a sabedoria que vem do alto. Dá-me a sabedoria que vem do alto. Você entende, irmão? Não espera o problema que você não sabe resolver chegar a você pedir por sabedoria. Ore por sabedoria todos os dias. Peça a Deus que opere no seu coração e na sua mente a sabedoria que vem do alto, iluminando o seu entendimento, iluminando a sua alma, para que você viva não, para que você não seja sábio em momentos pontuais, mas viva uma vida de sabedoria. Então peça, Deus está pronto a dar. Nós lemos livremente a quem pedir. Não se esqueça das palavras de Jesus: aquele que pede, recebe. Então peça a sabedoria. Segundo, creia. Na vida cristã tudo começa, se mantém e termina com a fé. Então você precisa crer. Você pediu sabedoria, creia que o Espírito Santo está operando no seu coração. Creia na palavra. Creia que a sabedoria está sendo processada. Creia, irmãos. Terceiro, não duvide, porque só recebe o que pede aquele que crê e não duvida. Então não duvide, sabe? Faça provas com Deus. Que tipo de provas com Deus se faz nesse contexto? Se coloque em situações que vão exigir de você sabedoria. Se apresente às pessoas, se apresente às circunstâncias que vão exigir de você sabedoria. Diga: Senhor, agora eu conto com a sabedoria que vem do alto para que o teu nome seja glorificado. Amém? Peça, creia e não duvide. Por último, ande à altura da palavra, sempre. A felicidade do crente é diretamente proporcional à sua capacidade de obedecer e encarnar as Escrituras. Amém? Viva fazendo das Escrituras o seu padrão, o seu modelo. Literalmente, né? Modelo, molde, o seu molde. Faça das Escrituras o molde onde você vai entrar e a sua vida vai ser modelada por ela. Viva uma vida de obediência à palavra. Observe os valores fundamentais do reino, as instruções de Cristo, a sabedoria de Salomão, a adoração e o coração servo de Davi. Olhe os profetas, olhe o apóstolo Paulo, a graça, a misericórdia. Sabe, irmão, encarne a palavra, ame, absorva a palavra e você vai percebendo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2 que o que renova a nossa mente é as Escrituras, é a palavra. Ou melhor, perdão, estou colocando palavras na boca de Paulo, e não é. Em Romanos 12:2 Paulo diz que a nossa vida é transformada pela renovação da nossa mente. O que é a renovação da mente, irmão? A renovação da mente é esse processo de pôr para fora o que está velho, de pôr para fora pensamentos velhos, uma mentalidade velha, e deixar entrar uma mentalidade nova, pensamentos novos. E como é que isso se processa? Se processa pela meditação nas Escrituras. Nós meditamos nas Escrituras e a nossa mente é renovada. Pensamentos velhos, uma mentalidade velha é posta para fora, e nós então começamos a pensar pensamentos novos. De acordo com a mente de Cristo, nós vamos pensando os pensamentos de Deus, e vamos percebendo a sabedoria que vem do alto, tomando a nossa mente e guiando as nossas ações. Mas nós precisamos das Escrituras. Então peça, creia, não duvide e encarne a palavra, ande à altura da palavra. Amém, meu irmão? E dessa forma, você vai percebendo a sabedoria que vem do alto, enchendo a sua mente, o seu coração. E o que vai acontecer com isso é que você vai viver a sua vida de modo que Cristo seja visto, a luz de Cristo brilhe, e as pessoas dos seus relacionamentos, as pessoas à sua volta, as pessoas nos contextos e circunstâncias que você vive, vão encontrar em você, eu gosto disso, vão encontrar em você um ponto de inflexão. Elas vão pensar assim: cara, depois que eu conheci o Ezequias, e depois que eu ouvi o que ele disse, eu não posso ser a mesma pessoa.
Eu não posso viver do mesmo jeito. Então, tem um caminho, tem uma saída. Tem um outro jeito. Tem um outro. Sabe, mas se a gente está passando pela vida das pessoas, irmãos, é como se passasse qualquer um. E é como se... O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella diz, né? Se você morresse, que falta faria? Se você morresse, que falta faria? Tem muito crente que já está morto, só esqueceram de enterrar ele. Que já não faz falta em vida. Se morrer então, vai nem ser nem lembrado. Mas nós, irmãos, somos o povo do amor, nós carregamos a luz de Cristo. Falando de você viver querendo aparecer, não, mas de você viver querendo que Cristo seja visto. Amém? Que Ele cresça e nós diminuamos. Então nós precisamos pensar nisso, sabe? As pessoas à nossa volta, as pessoas dos nossos relacionamentos são pessoas a quem Cristo quer, a quem Deus quer manifestar o seu amor através de nós. E como é que a gente consegue servir esse propósito? Andando em sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem da maturidade. E essa sabedoria, ela é pura, essa sabedoria, ela é amável, essa sabedoria, ela é pacífica, essa sabedoria, ela é compreensiva, essa sabedoria, ela é imparcial, essa sabedoria, ela é, esqueci a última, sincera. Amém, irmão? Sabe, presta atenção, porque são virtudes morais que falam de relacionamentos, que falam da vida vivida, que falam do chão da vida mesmo. Você não é amável para você mesmo, você é amável para o outro. Você não é imparcial com você mesmo, você é imparcial no julgamento do outro. Você não é compreensivo consigo mesmo, você é compreensivo com o outro. Por quê? Porque é no outro que Cristo quer ser visto, é no outro que Cristo quer ser revelado através de nós. Amém, irmão? Então, dias de desafio, dias difíceis requerem de nós sabedoria. Sabedoria, mas não qualquer tipo de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, um fruto da maturidade, do crescimento espiritual saudável. Então lê, irmão, lê de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Lê Tiago capítulo 3, versículos 16 e 17. Leia, medite nisso, pense nisso, ore sobre isso. Peça, creia, não duvide e ande à altura da palavra. Amém, meu irmão? Amém?